Bom, a maior parte do nosso organismo é, né, água propriamente dito. Dependendo do seu volume muscular, 65%, 70%, 75%. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a água está não diretamente, mas intimamente relacionada à hipertrofia muscular. Chegou o cachorrinho bem hidratado. Vamos começar no primeiro ponto de todos. Que tal a saúde renal? Né? Sem os rins você não vai conseguir treinar muito bem, não vai conseguir viver muito bem, né? Então, saúde tem tudo a ver com hipertrofia. Só que não é só isso. Quando a gente está desidratado, nós não temos um bom rendimento de treino. Por exemplo, eu lembro de um doninho de loja online de suplemento, da Growth, que eu chamo ele assim, queridosamente, eu ia falar, queridamente, onde ele falava assim pra mim, olha, chego no final do dia, eu tô com dor de cabeça, eu como e não passo, eu tomo um remédio. Eu falei pra ele, Fernando, que tal você tomar água? Ah, mas água não... Eu falei, causa. Bebeu água, bebe uns 500 ml, espera mais uma hora, bebe mais uns 500 ml, resolveu o problema. Então quer dizer, a água faz o transporte do oxigênio. Quando ela não transporta esse oxigênio, porque ela não está lá, você sente uma dor de cabeça, você sente fraqueza. Então o seu treino vai piorar a qualidade. Portanto, você tem que tomar uma água de qualidade, e aí eu vou indicar o filtro da Purifique, que é muito mais barato do que galão, tá? Menos da metade do valor, se você for considerar que o filtro vai durar, né, para sempre, e a troca do filtro ali não é uma coisa tão cara, e é muito mais prático, tá? E é mais barato do que todos da concorrência. Então, dá uma olhadinha que o link está aqui na descrição do vídeo. Então, quando você está desidratado, você tem um encolhimento da célula e um menor transporte, e isso influencia na performance. Temos que lembrar que dentro do nosso músculo, o que a gente tem? Glicogênio muscular, né? E esse glicogênio muscular, que são cadeias de glicose, elas puxam água para si. Existe uma capacidade chamada higroscopia. Então, a célula muscular tem a célula do glicogênio dentro e o glicogênio puxa água para si. Logo, se você tem mais massa muscular, você precisa manter-se mais hidratado. E você não estando hidratado, você tem aí um gargalo acontecendo. Que logicamente, quando você faz uma boa dieta, quando você faz um bom treinamento, você vai ser responsível e você vai hipertrofiar. O que a gente está discutindo aqui não é que assim, cortou água não vai ter resultado nenhum, esquece. Não, é que com a água você vai ter um resultado melhor ainda. Além de você ter os dois rins funcionando por um bom tempo, que é ótimo pensando em fazer exercício pesado e consumir bastante proteína. Outra coisa que eu vejo acontecendo também em relação... A gente sabe que a termorregulação, né, é feita através do suor. Então, uma das maneiras, pelo menos, né? Diferentemente da do cachorro. Lembra o que é termorregulação? Sabe quando você transpira? O corpo tenta molhar a pele para diminuir a temperatura. O cachorro não transpira, não é mesmo? Como é que ele faz para diminuir a temperatura? Através do... Se alguém fizer meme com isso, vai apanhar. Se alguém postar nos stories e me marcar, vai apanhar 2 vezes. Mas ele faz essa troca. Então ele joga quente para fora e traz um ar frio para dentro. E aqui se aprende tudo, até como o cachorro, né, faz a termorregulação. Só que no nosso caso, a gente também faz assim, mas o suor é muito importante. E se você está desidratado, você transpira menos. Num dia quente, isso vai fazer diferença, porque o excesso de temperatura ferra com as suas enzimas do corpo. As enzimas estão ali para fazer um processo de catálise, acelerar um processo. Então quando você, por exemplo, está febril, né, você já ouviu falar? Nossa, a pessoa ficou tão febril que ela começou a delirar. Por quê? Porque o corpo superaqueceu tanto que essas enzimas que deveriam fazer um funcionamento para você se manter estável, ficaram totalmente destruídas. E aí você começa a ter um monte de disfunção. Logicamente não é o que acontece, né, durante um treinamento, você não chega a ter alucinação. Mas, quando você está com uma temperatura corporal muito elevada, você pode prejudicar a performance. Lembra quando a gente era pequeno, que a gente via às vezes um desenho, alguma coisa, que a pessoa ficava perdida no deserto e começava a alucinar? Nossa, eu tô vendo um oásis, eu tô vendo água, lembra disso? Isso pode realmente acontecer numa situação severa como aquela. Lembre-se que nós temos vitaminas hidrossolúveis, então se a gente está desidratado, a gente já prejudica a absorção e o transporte delas, isso pode ser relevante. Mas Leandro, será que isso é relevante mesmo? Galera, o que a gente está fazendo aqui é catando caquinhos. Então a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e esse bolo todo se torna relevante. Porque você entende que o transporte não é tão relevante, mas quando você deixa de tomar água, você não está prejudicando só o transporte de vitaminas hidrossolúveis ou absorção. Você está prejudicando tudo que eu falei aqui no vídeo. E o tudo vai fazer diferença. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Então corrija a quantidade de água por dia, porque vai atrapalhar a hipertrofia. Leandro, o quanto de água eu tenho que tomar? Não vem com recomendação genérica de 2 a 4 litros por dia, porque tem mulher de 50 quilos assistindo e homem que treina 2 horas por dia no calor do Nordeste, pesando 100 quilos. Tudo bem.
Então eu vou deixar aqui, depois que eu já mostrei para você que não é tão fácil determinar a quantidade de água por dia, este vídeo que aqui fala completamente, tá? Pode ficar tranquilo, dá uma conferida.